baixar um pouco o som aqui para poder continuar falando. E então, eu criei este site com o propósito de divulgar as coisas que eu aprendi nas Escrituras Sagradas e que são coisas que eu aprendi e que me levaram a, a buscar estar numa condição que eu pudesse falar da palavra de Deus, falar das coisas que eu sei, sem criar transtorno para ninguém, melhor dizendo. Por que digo isso, criar transtorno para alguém? Porque as denominações que existem, as religiões, elas têm as suas doutrinas, elas têm a sua maneira de encarar, de entender as Escrituras. E essa maneira que eles têm de encarar as Escrituras, quando aparece alguém que de repente fala alguma coisa que destoa daquilo que eles entendem, então a gente acaba se tornando uma pessoa que está atrapalhando e não está ajudando, né? Muitas vezes as suas diretrizes, né, as direções dessas igrejas, elas não querem ouvir o que alguém tem para ensinar. Eles querem ensinar o que eles entendem para a pessoa. Mas se você, de repente, estudou a Bíblia, aprendeu e viu que não é exatamente daquele jeito que se diz, você não tem não tem como ir até a direção dessa igreja e levar para eles, olha, vocês estão entendendo errado isso aí, não é bem assim. Ou eles vão dizer para você o quê? Eles não vão mudar a maneira como eles enxergam as coisas, não vão deixar de querer ensinar aquilo que tem ensinado. Só que quem de repente aprendeu e viu que as coisas não são bem assim, não se sente à vontade mais para ficar ali no meio, porque sofre sentado no banco, às vezes ouvindo uma doutrina ou um ensinamento que é contrário àquilo que está na palavra de Deus. E aí você percebe muitas vezes que eles seguem doutrinas e praticam doutrinas que elas estão vinculadas a coisas que remontam séculos. Eles vêm com aqueles raciocínios, aqueles pensamentos, aquelas ideias que eles olham na Bíblia, a Bíblia pode dizer para eles, sabe, que não é bem assim, mas porque eles não querem deixar aquele grupo, não querem formar divisão, não querem criar situações, então o que eles fazem? Eles aceitam e continuam praticando aquilo que de repente pode até não estar certo, mas continua. Eu tive nas minhas andanças, né, em igrejas, em ouvir determinadas coisas que do tipo não, irmão João, não podemos falar isso aí na igreja porque não vai dar certo, entende? De ser impedido de você falar aquilo que precisava ser dito. E é por essa razão que eu criei esse canal. Esse canal que eu criei, que você está vendo aí na tela, esse canal tem esse propósito, para eu poder falar as coisas que eu entendo pela palavra de Deus e que promovem efetivamente vida eterna. Sabe, a gente precisa de compreender, quer dizer, eu entendo que nós precisamos compreender isto, eu tento passar para as pessoas aquilo que eu entendo e que eu aprendi, sabe, na palavra de Deus. Não é meu propósito de maneira nenhuma criar uma nova denominação, sabe? Eu já coloquei ali o nome do site de Rádio Viva na Luz, vivanaluz.com.br é o domínio, né? Mas eu coloquei o nome de Rádio Viva na Luz porque rádio é assim, né? A gente fala para quem quer ouvir, né? O rádio ele não obriga você a ouvi-lo, né? Assim como a televisão também, né?
Tá lá a televisão transmitindo o tempo todo, o rádio está transmitindo o tempo todo. Quem quiser ouvir, liga o rádio, ouve ou desliga quando não quer ouvir. Assim é você me ouvindo aí. O que eu estou falando aqui, eu entendo que é importante para todos. Mas se você não quer me ouvir, se você de repente acha que eu estou falando bobagem, tudo bem, é o seu direito, a vida é sua, né? Você age da melhor maneira, da forma como você acha que deve agir. Eu estou procurando fazer a minha parte, transmitindo aquilo que eu entendo que é verdadeiro diante de Deus e que de verdade promove vida eterna. Tá? Eu aprendo pela palavra de Deus que nós não temos um Deus bonzinho e as igrejas pregam um Deus bonzinho. Nosso Deus é bom, não é bonzinho, ele é bom. Nosso Deus é justo, sabe? Nosso Deus busca zelar por aquilo que ele sempre falou. Por isso Deus é fiel. Mas o que se ensina? Que Deus é fiel a mim. Deus não é fiel a mim, Deus é fiel a ele. Porque se Deus for fiel a mim, ora, eu sou um infiel. Como que Deus vai ser fiel ao infiel? Deus só pode ser fiel ao que é fiel. E para ele ser fiel ao que é fiel, ele só sendo fiel a si próprio. Porque ele é fiel em tudo que falou. Então, assim, são vários entendimentos errados que há, tá? E que eu, de todas as formas, eu fico tentando transmitir, tá? E aqui no site, eu coloquei, esses aqui são os quatro últimos assuntos que eu coloquei, mas aqui no site eu coloco diversos assuntos, ó, diversos assuntos. Tem sobre religião, inferno, pecados e erros, até sobre chamar Jesus de Jesus ou Yehoshua, né? Yehoshua, também essa pronúncia. O portador da verdade, sobre o sábado, o divórcio, a virgindade, predestinação, sobre os 10 mandamentos. Eu explico como ler a Bíblia, eu falo sobre alma. Então, enfim, eu abordo vários assuntos aqui nas escrituras, que estão nas escrituras sagradas, da forma como eu entendo que precisam ser abordadas, tá? É preciso que a gente entenda uma coisa e por que eu ajo dessa maneira, porque parece até que eu estou querendo arrumar, como é que eu diria? De repente eu estou querendo ser alguém que está querendo ser rebelde, né? Falar contra quem pensa isso, quem pensa aquilo. Não é nada disso, tá? Não é nada disso. Meu propósito não é este, tá? Eu estou notando aqui que eu configurei errado a minha câmera e ela está um pouco lenta, diferente do restante, tá? Bom, como eu já configurei, não vou ficar mexendo na configuração, vai tocar assim mesmo, tá? Vocês vão me perdoar. No próximo vídeo, de repente, eu melhoro essa configuração. Vamos seguir. Então, assim, a razão de eu, enfim, estar focando e abordando os assuntos da forma da forma como eu enxergo, é porque se eu tentar fazer isso através das igrejas, não iria conseguir, eu iria só criar problema. Então a melhor forma foi eu falar a respeito dessas coisas que estão aí, né? Colocando no site, botando na maneira como é para chamar a atenção de repente sua, né? Que está me assistindo, para que a gente possa quando o movimento a câmera está dando essa sombra, tá? É porque eu estou vendo ali que eu configurei a câmera errado. Mas me perdoe, da próxima vez eu vou fazer diferente. E aí, veja bem, a Bíblia, ela é uma só. Não existe duas Bíblias. Fizeram várias traduções de Bíblia, né? Diga-se de passagem, eu aqui no site, eu até criei o site do Bíblia Online. Para quem quiser ver um monte de versões da Bíblia, eu tenho aqui 13 versões da Bíblia, ó. 13 versões. O site está aí, ó, para consultar. Não tem propaganda, você pode assistir à vontade. Você pode ler o Gênesis, por exemplo, ó. Se você quer ler Gênesis, ou se quer ler qualquer livro da Bíblia, ó,
Opa, pera lá que eu botei a câmera na frente, deixa eu tirar, pera aí. Agora tá melhor. Voltando aqui, ó. Então, você tem aqui, ó, 13 versões, tá vendo, ó, da Bíblia. 13 versões. Tem até a versão inglesa, ó, tem 3 versões em inglês, ó. Tá? Tenho aqui, ó, se você quer ler o livro do Gênesis, por exemplo, ó, tem aqui, ó, em diversas, você pode escolher qual versão que você quer assistir, quer ler, para você conhecer, né, saber qual é a diferença entre as versões. Aqui, ó, Novo Testamento. Todos os livros você pode ler aqui, ó, tá vendo? Aí, ó, à vontade. Vai mudar capítulo, ó. Só clicar aqui você muda o capítulo, ó. Tá vendo? Preparei esse site aqui com o maior carinho para vocês poderem ler a Bíblia à vontade. Tá? As coisas que nós vamos falar, que eu pretendo trazer aqui para o canal e conversar a respeito, tá? Vou conversar e a gente vai poder olhar aqui na Bíblia. Vocês vão poder olhar, assistir e olhar, acompanhando no site, tá? Você vê que é um site, ó, não tem propaganda de nada, ó, tá vendo? Não tem propaganda nenhuma. Eu não estou aqui fazendo isso com o propósito de ganhar dinheiro. Meu propósito exclusivamente é divulgar as coisas que eu aprendi, esperando em Deus que possa ajudar você e esperando em Deus que você também possa me ajudar. De que forma que você pode me ajudar? Quando você olhar as coisas que eu falo, você ouvir as coisas que eu falo, e você de repente chegar à conclusão que eu errei, não estou falando certo, ou você tem uma dúvida a respeito do assunto, levante o assunto comigo. É importante que você faça isso, tá? Porque é dessa maneira que a gente vai, de repente, se ajudando um ao outro, tá bom? Então, assim, naquilo que você, de repente, me ouviu e você viu que, de repente, eu falei, tenho razão para ter falado, né? Então, você procura seguir, tá? Porque, como eu disse, a Bíblia é uma só, não é só a religião que vai te levar para a eternidade. Quem vai te levar para a eternidade é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo fala na Bíblia, tá? Então, assim, Deus, o Senhor Jesus não estabeleceu ninguém, assim, digamos, com um dom super especial, um fantástico, um cara que nos dias de hoje é o cara, não é o Valdemiro Santiago, não é o pastor Silas Malafaia, não é o R.R. Soares, não é o padre Paulo Ricardo, não é o padre Fábio de Mello, não é o padre Marcelo, não sou eu falando para vocês. A mensagem de Deus, ela está na Bíblia. O que eu falo, o que o padre fala, o que os pastores falam, tem que ser aquilo que está na Bíblia. E se você ou está ouvindo o padre Fábio de Mello falar, ou o padre Marcelo, ou o pastor Silas Malafaia, se você os ouve falar e você conhece a Bíblia, você estudou a Bíblia e você vê que o que ele está falando não está legal, Valdemiro Santiago está fazendo milagre, está acontecendo milagre, não é que ele faz milagre, não vamos respeitar, não é, é o Senhor nosso Deus que faz, tem misericórdia, faz os milagres, mas é pela fé que ele tem, obviamente, tá? A fé da pessoa pode. Um dia a gente fala sobre isso, vamos entrar agora, porque senão eu distou daquilo que eu quero falar. Na hora a gente fala sobre essa questão aí da fé. Mas então, enfim, a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e prática. Tem que ser. Aí como tem a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que tem, digamos assim, uma Bíblia auxiliar. Tem algo que vai adicionar à Bíblia para você entender melhor a Bíblia. Isso não existe. Tá? Não existe. Então, é como os islâmicos, né? Eles têm Maomé, uma Bíblia adicional. Você tem aí Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová, a mesma coisa. Que Testemunha de Jeová tem uma Bíblia traduzida por eles, dando a entendimento deles, entendimento que tristemente em muitas situações destoa da verdade. Eu tenho por hábito checar todas as coisas. Eu estudei as escrituras e eu fico confrontando informação nas escrituras. E sabe o que eu descubro?
eu descubro que a própria Bíblia, ela, ela te explica, ela te dá a condição de compreender as coisas como elas devem ser entendidas, mesmo a despeito daqueles que traduziram. Você ficar tentando fazer estas coisas, sabe, dando entendimento de homem, é complicado. Estas coisas Deus fala no teu coração, na medida que você vai meditando, meditando. Deus fala no teu coração, sabe? É, esse vídeo que eu coloquei lá no Facebook, que vocês devem ter, não sei se vocês viram, eu vou tentar colocar ele aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho um canal lá no YouTube também. Eu vou botar o vídeo do canal do YouTube para que vocês conheçam o canal e assim vocês possam também curtir o canal lá do YouTube, até para ajudar o canal a crescer também, né? Então eu tenho aqui, ó, deixa eu alterar essa conta, canal aqui Viva na Luz. Pouquinho inscritos, né? Esse trabalho que eu estou fazendo hoje, né, de divulgação, tá? É um trabalho que eu comecei agora, né? Aí não tinha feito isso ainda, tá? Aí vamos aqui, vídeos, meus vídeos. Aqui, ó, esse aqui, ó. Eu vou passar esse vídeo aqui para vocês ouvirem, tá? Espera aí. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse a capacidade de fazer o bem, seria como metal que soa ou como sino que Vou tine. repetir aqui, ó, porque Amar começou a é tocar, já tudo. estava um volume muito baixo, tá? Espera aí. Ainda que eu falasse a língua dos Aí. homens e dos anjos, se não tivesse a capacidade de fazer o bem, seria como metal que soa ou como sino que tine. E Vou ainda que acompanhar o que vocês tivesse o estão dom ouvindo de pelo fone de profecia ouvido, e porque senão fica conhecesse todos fazendo os eco. mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse a capacidade de fazer o bem, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse a capacidade de fazer o bem, nada disso me aproveitaria. Fazer o bem é sofredor, é benigno. Quem ama não é invejoso. Quem ama não trata com leviandade, não se soberbece. Quem ama não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Bem, eu só coloquei para que vocês possam conhecer, né, o que eu estou falando. Padre, pausei o vídeo, depois vocês podem ir lá no canal e assistir esse vídeo que eu fiz aí. Na íntegra, tá bom? Bom, é como vocês estão vendo, eu estou filmando isso aqui tudo ao vivo, né? Não estou preparando nada, não estou mostrando para vocês e conversando aqui com vocês. Eu só não estou transmitindo ao vivo, né? Agora são 21 horas. Eu não estou transmitindo ao vivo porque a minha internet aqui não dá para fazer isso, é muito lento, tá? E aí acaba fica agarrando e tal. Então eu estou preferindo, eu vou fazendo o vídeo aqui e depois vou botar no site aí para poder vocês verem. Voltando ao assunto, então, questão da Bíblia. Esse vídeo que eu apresentei para vocês aí de 1 Coríntios 13, tá? É um exemplo daquilo que Deus nos dá a capacidade de compreender, tá bom? Lendo aqui a Bíblia, a versão que eu mais gosto de Almeida é essa daqui, ó, tá? E quando eu pego aqui 1 Coríntios,
começar de novo aqui que eu... Hoje não. 1 Coríntios... Agora. 1 Coríntios, a versão que eu mais gosto, como eu disse, é essa versão de Almeida aqui. Se eu pego aqui capítulo 13... Então, se você assistiu o meu vídeo, você vai ver que eu corrigi alguma coisa ali, né? Então, se eu botei... Como é que está escrito na Bíblia? Ah, sim. Aqui, ó, se você de repente achar que a letra está pequenininha, tá? Você pode usar aqui o Ctrl mais para poder fazer aumentar as letras, o tamanho da letra, tá? Então vai lá, Ctrl mais, ó, aumenta o tamanho da letra, tá? E Ctrl menos diminui o tamanho da letra, tá bom? Mas vamos ler. Veja como está escrito, ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. E lá no trecho que eu coloquei no vídeo, eu coloquei, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse a capacidade de amar, seria como metal que soa ou como sino que tine. Essa mudança que eu fiz, hoje, você pega nas versões mais recentes, né? Vamos botar aqui uma versão de 2017, Nova Almeida atualizada. Veja que, olha como é que está, ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Você veja que houve uma mudança aqui. Essa mudança que houve aqui, ó, foi para pior. Aqui, na versão de Almeida de 1969, está melhor caridade do que amor, tá? Tem mais a ver com Deus, caridade, do que amor, tá? E eu explico isso no meu site, eu explico essa diferença que existe entre amor e amar. Qualquer assunto que de repente você quiser procurar aqui no site, você vem aqui em cima e escreve a palavra e você vai ver então diversos artigos a respeito de coisas onde fala sobre amor, né? E aí, então quando você chega aqui em amor e amar, qual a diferença? Aqui eu falo a respeito dessa questão, amor e amar. Qual a diferença? Aí, da onde que eu tirei isso? Da minha cabeça? Não, quem sou eu? Quem sou eu? Essa diferença entre amor e amar, eu aprendi nas Escrituras Sagradas. É nas Escrituras Sagradas que você vai encontrar nosso Deus, lá em Isaías, falando a respeito disto. Ele diz assim, eu faço bem. Eu faço bem. Quando você vê que Deus faz o bem, você vai ler em João 3,16, está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você começa a fazer ligações, sabe? Deus ama, Deus não sente amor. O amor é resultado do amar. Então, assim, para que Deus sentisse amor por nós, nós deveríamos devolver a Ele algo para que Ele sinta amor, tá? Então, dizer que Deus é amor está errado. Deus é caridade. Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é justiça, mas não amor. Amor é uma característica de quem é amado. É um sentimento, ou melhor dizendo, de quem é amado. Não característica, tá? Esquece característica. É o sentimento de quem é amado. Quem é amado sente amor, tá? Quem ama faz o bem. Então, assim, esse entendimento que aqui nesse texto que eu coloquei aqui, eu tento explicar o que eu entendi pelas Escrituras Sagradas. Eu conheço as Escrituras Sagradas, eu comecei a estudar as Escrituras Sagradas aos 42 anos de idade. Hoje eu tenho 64 anos. Então, é esse tempo que eu venho estudando as Escrituras. E o meu estudar não é só de ler um verso aqui e ali, é de meditar, é de ler as Escrituras e meditar sobre ela e pensar nisso, ponderar, levar em consideração as coisas, sabe? Então, enfim,
essas considerações que eu acabei fazendo, elas têm a ver com este aprendizado nas Escrituras, como eu estou dizendo que a própria Escritura acabou me dando condição de compreender. Então eu digo que se você estuda as Escrituras Sagradas com o intuito de aprender, tendo as Escrituras Sagradas como um manual, onde você aprende a viver, porque Deus veio aqui para nos ensinar a viver, porque nós não sabíamos, tá? A gente tinha dúvida, será que é mesmo assim? Será que não é? Então o Senhor Jesus Cristo veio aqui para que nós não tivéssemos dúvidas. Ele veio falar face a face para nós, compreende? Ele veio falar face a face para que nós pudéssemos compreender aquilo que nós não compreendíamos. Então, você vê que há um diálogo do Senhor Jesus Cristo com Filipe, ali em João, né? Quando o Senhor está dando as últimas instruções aos discípulos, porque ele ia padecer e tal. Então ele fala para Filipe e o Filipe fala para ele, né? Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E ele diz para ele, como assim, Filipe? Você me diz, mostra-nos o Pai. Eu tenho estado convosco todo esse tempo. Você não entende que quem vê a mim vê o Pai? Então, tenta entender. O Senhor Jesus Cristo veio aqui para nos mostrar o Pai face a face. Era o propósito, foi o propósito, um deles, né, além de nos resgatar, nos redimir da morte, como ele fez através do sacrifício vivo que ele se doou por nós, né? Ele veio aqui para nos mostrar o Pai. Mostrar o seu jeito, a sua maneira de falar, a sua bondade, ao mesmo tempo a sua rigidez, tá certo? Deus é bom, mas Deus é justo. Você vai ver várias situações ali, né, onde o Senhor está conversando com Pedro, Pedro revela para quem que dizes que eu sou? E tu quem dizes que eu sou? Tu és o Filho de Deus, né? E depois em seguida ele fala, pois é, então eu vou padecer. Então, não, Senhor, não faça isso. E o Senhor o repreende. Diz para ele que ele não entende das coisas, só entende das coisas de homem. Então procure entender o que eu estou querendo dizer. A nossa referência tem que ser as Escrituras Sagradas. Não adianta a gente pensar que, porque o pastor falou assim, o pastor falou daquele jeito. Procure entender, o pastor depende de entender as Escrituras como tem que ser entendida, para ele também receber a salvação que há em Cristo Jesus. E se ele não fizer isto, ele vai se perder. E se você segui-lo da forma como hoje se vê, as pessoas transformam padres e pastores em mestres, seguindo o que eles falam à risca, menosprezando as pessoas e os irmãos, que de repente traz uma ideia diferente, ou traz um entendimento diferente. Muitas vezes não aceita nem querer conversar. Eu já recebi telefonemas aqui em casa, sabe? De pessoas de repente querendo falar da palavra de Deus. Mas quando eu de repente vou falar algo que eu entendo que é diferente da pessoa, a pessoa encerra o assunto, não quer conversar. Não quer conversar. Ela quer que eu aceite o que ela está falando. Diferente de mim aqui nesse canal. Eu não quero ser a última palavra. Eu quero ser mais uma palavra. Eu não quero ser aquele cara que fala e que você segue. Não.
Eu quero ser aquele cara que te chama a atenção para algo que está escrito, que você vai lá pegar as escrituras, vai conferir, e se você julgar que eu falei para você aquilo que tem razão, que a gente se junte para poder então passar isso para outras pessoas. Agora, se você entende que eu falei bobagem, abre os meus olhos. Me ajuda a entender o que é que eu não entendi, que você entendeu melhor do que eu. Para isso tem que ter aquilo que Deus quer de nós. A gente tem que amar, fazer o bem. Esse canal eu criei com o propósito de fazer o bem. Trazer uma mensagem que promova a vida eterna. Não criei o canal para ganhar dinheiro. Não criei o canal para criar situações. Eu cheguei já a pensar em, de repente, criar situações para que a gente possa ajudar pessoas que, de repente, precisam, por exemplo, uma doação, sei lá, se o canal ficar grande, crescer, né? Que a gente possa se ajudar pessoas, tantas pessoas precisam de ajuda, verdadeiramente, porque muita gente, às vezes, usa a palavra de Deus, usa aquela palavra e tal, mas na final da história não ajuda como precisa ser ajudado. Caridade, dar coisas para as pessoas, não é tudo, tá? Muitas vezes dar também prejudica. A gente tem que saber dar, tá? Tem que saber fazer caridade, tem que saber fazer o bem. Por que eu estou falando isso? Nosso Deus é dono de tudo que existe. Onde você botar os olhos, pertence a Ele. Aí você pergunta para mim, então por que existe tanta gente passando fome? Opa! Você está querendo dizer que Deus é mau? Que Deus tem tudo e não dá? Pois é. Você não está querendo dizer isso, eu sei. E nem eu estou falando isso. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, já que Deus é dono de tudo, então ninguém deveria passar necessidade. Por que passa necessidade? Isso significa que quem tem, só porque tem tudo que de repente conquistou através do trabalho forte, trabalhou, conseguiu, tem que sair por aí distribuindo para todo mundo? Isso não é verdadeiro. Não é verdadeiro. A gente tem que entender que é mais importante ensinar a pescar do que dar o peixe. Porque quando você ensina a pescar, a pessoa torna-se capaz de fazer as coisas adiante. Pode ser que você ensine a pessoa a pescar e a pessoa não tenha dinheiro para comprar uma vara de pescar ou uma rede. Aí vem uma ajuda de verdade que você pode dar, né? Aí você ensina a pessoa a pescar, compra a vara de pesca e dá para ela, porque ela não tinha dinheiro para comprar a vara de pesca. Então, dali por diante, ela vai seguir em frente. Você fez uma doação que de verdade ajudou. Não simplesmente deu um peixe, foi lá, pegou o peixe, botou, matou a fome da pessoa, mas ela está com fome de novo. Passou 2 horas, ela está com fome outra vez. Agora, se você compra uma vara, ensina ela a pescar, dá a vara para ela pescar, ela come hoje e come o resto da vida. Então, são essas coisas que eu falo sobre querer fazer o bem. É fazer o bem. Muitas vezes você fica dando coisas para as pessoas, você torna a pessoa cruza os braços e fica agora dependendo de você. E aí, você está fazendo essa pessoa crescer? Não, não está, ué. Não está. Você está tornando pessoas dependentes. É isso que às vezes eu vejo nas igrejas, que me irrita. Porque aí, no final da história, o que eu vejo? Igrejas lotadas de gente que a chance que tem para alcançar a vida eterna é zero. Por que é zero? Porque não estuda a Bíblia. Ela fica seguindo conversa de pastor, de padre. E não é essa a maneira de agir? A gente tem que entender que o Senhor Jesus Cristo disse assim: a ninguém na terra chamar Pai, porque Pai só temos um, que é Deus. Não quereis vocês serem mestres? E a ninguém chamei de mestre na terra, porque mestre sou eu que vos falo. Eu, Senhor, sou seu mestre. Vós sois todos irmãos. Então, o padre é meu irmão, o pastor é meu irmão, você é meu irmão, minha irmã.
A pastora, minha irmã. Se eu tenho tanta obrigação de ensinar para ela o que eu sei, ou para ele o que eu sei, quanto ela ou ele tem a obrigação de me ensinar também. Você também tem a obrigação de me ensinar. Se você ama conforme Deus, fazer o bem, você tem que me amar também. E para me amar é fazer o bem para mim, não é ficar sentindo sentimento, tô apaixonado. Não, isso não. Se fosse isso, o Senhor não ia amar os seus inimigos, né? Porque quem é que ama, chega perto do inimigo, quanta saudade que eu tava de você, meu inimigo. Quem é que faz isso? Ninguém. Portanto, não se está falando de sentimento. Fazer o bem, amar, não é sentimento, é atitude, ação. Ação de fazer o bem. Entendeu? Então, muitas coisas tenho para falar, sabe? Muitas coisas. Mas eu sei o seguinte, que se eu ficar falando, o vídeo vai crescendo. Nem sei quantos minutos já tem de vídeo, nem sei. Nem sei quanto tempo já gravou. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Puxa vida, já vai 44 minutos de vídeo. Então, se eu ficar falando, complicado. Tem que pegar assuntos mais específicos, né? Esse assunto não é específico, mas eu sinto vontade de falar muitas coisas para vocês. Mas dentre as coisas que preciso de entender é que você precisa zelar pela sua vida. E a maneira de você fazer isso é estudando as Escrituras. Mas irmão João, me chame de irmão João, tá? Pode me chamar de irmão, pode chamar de João também, qualquer coisa assim. Menos pastor, padre, missionário, evangelista, sou nada disso, tá? Sou nada disso. Sou o irmão de vocês, que estuda as Escrituras e que quer transmitir para vocês as coisas que tem aprendido e que quer aprender por vocês aquilo que vocês têm aprendido. O fato é que nem eu sou o dono da verdade, nem você é dono da verdade. Aonde está a verdade? Nas Escrituras Sagradas. Nós temos que entender do mesmo jeito que está lá. E não adianta a gente entender do mesmo jeito que está lá, se não é lá o jeito que a gente deveria entender. Ou seja, não adianta a gente entender de uma forma, só para nós termos concordância, porque Deus não tem obrigação com que eu ou que você entende. Deus tem compromisso e obrigação com aquilo que Ele quis nos dizer. Se nós entendemos do nosso jeito, nós podemos ser uma multidão. É por isso que existe, por exemplo, você vai lá na Maranata, tem uma multidão de gente lá. Você vai na igreja adventista, tem um monte de gente lá. Você vai na igreja Assembleia de Deus, tem um monte de gente lá. Por quê? Porque eles entendem do mesmo jeito. Entendem do mesmo jeito, errado. O que adianta? Não, mas não é possível aquela igreja. Gente, não existe número. Nós temos hoje no planeta Terra, segundo as estatísticas, mais de 7 bilhões de pessoas. Sabe quem é nosso Deus? Senhor significa dono, proprietário de todas as 7 milhões. Mas tem gente muito rica, milionária, gente muito poderosa. Para Deus isso não vale nada. Nada. Se você tiver um centavo no bolso, ou se você tiver $1 bilhão, você é o mesmo homem para Deus. Não muda nada. Nada. Poder econômico? Nada. Aí o cara fala, mas eu sou muito sábio, eu sou muito inteligente, eu sei tanta coisa. Inteligente todos são. Deus criou todos inteligentes. Ter inteligência é ter conhecimento. Você tem muita inteligência. Você sabe muita coisa. Deus sabe todas. Você sabe todas? Não, eu só entendo isso, aquilo outro. Pois é, Deus sabe todas. Então você é bobagem.
Qualquer pessoa tem que entender que diante de Deus é nada. Assim sendo, 7 bilhões de pessoas. Já olhou o tamanho do universo? Já pensou no tamanho que é tudo isso aqui? Só a Terra, não precisa ir muito longe não, nem precisa sair do planeta. Dá uma olhada para o céu. Já olhou o tamanho disso aqui? Já pensou quantas bilhões de pessoas ainda cabem nesse planeta? Um dia nós vamos falar sobre mundo e planeta Terra. Uma hora eu vou falar. O que precisa de compreender? O que precisa de compreender? Todos os homens que estão aqui na Terra, Deus pode fazer todos eles a hora que quiser. Você conhece a história do Vale dos Ossos Secos? Lá em Ezequiel? Se você não sabe, fala aí nos comentários. Uma hora dessa nós vamos falar sobre isso. Falar nisso, qualquer coisa que você quiser, pode falar aí nos comentários, a gente conversa sobre o assunto aqui. Vamos ter uns papos aqui, tá bom? Ó, aqui, a gente pode orar? Pode. Mas nós não vamos ficar, sabe, esses espiritualismos, essas coisas, essas bobagens. Nós vamos bater papo, nós vamos conversar sobre a palavra de Deus. Vamos crescer aqui diante de Deus. Vamos fazer estudo bíblico. Tá? Vamos falar a respeito dos assuntos, tá bom? É isso que é o meu propósito com esse canal. Tá? Se você curtir, se acessar o site para você conhecer, tá? Se acessar lá o canal, lá no YouTube, tá bom? Para poder você curtir o canal. Aqui o canal aqui, ó. Se você vir aqui no canal do YouTube, curtir, procura lá. Se você procurar Viva na Luz, ó. Se você chegar aqui e botar Viva na Luz, ó, assim com a hashtag e pesquisar, ó, o canal nosso tá aqui, um monte, canal nosso, meu e seu, né? Que eu sou sozinho. Tem igreja, não tem ninguém por aí. Eu sozinho aqui. Eu e vocês. Então é nosso canal, por isso que é nosso. Então tá, esse nosso aqui, ó. Tem alguns vídeos que eu já coloquei aqui. Tem alguns que vocês não reparam, não. Teve alguns que eu falei assim, tipo, aborrecido, né? Tem coisas que eu falei aqui, porque assim, eu vou ouvindo as bobagens. Aí chega a hora, eu explodi e botei um vídeo lá no canal, tá? Poxa vida, de novo eu cometi o erro, botei a câmera na frente. Espera aí, só um minutinho. Aí, agora sim, ó. Aqui, ó. Você digitando aqui a hashtag, aqui, ó. E pesquisando, como eu disse, vai aparecer um monte de vídeo. Aí tem aqui, se você quiser acessar o canal Viva na Luz, aí você vem aqui, clica aqui em cima do nome aqui, Viva na Luz, ó. Tá vendo? Aí você vai chegar aqui no canal, ó. Chegando aqui no canal, você, por favor, vem aqui, ó, se inscreve no canal, tá bom? Se inscreve aí, vamos fazer crescer essa obra, tá bom? Se você concorda com ela, é lógico, né? E se você não concorda, faz o seguinte, me ajuda aí a entender o que é que você não concorda, tá? Me ajuda aí para eu poder me ajustar também, aprender. Vamos aprender juntos, tá certo? Vamos nos unir. Mas não é nos unir em torno de uma nova denominação, que eu não vou criar nova denominação nunca, tá? Se a gente de repente conseguir chegar a um lugar maior, tá bom? Vai ser sempre para nos ajudar, vamos sempre assim procurar nos ajudar, tá bom? Nada de nos ajudar, digo, no conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Não quero aqui, nunca, como eu já falei, volto a falar, quero ficar ganhando dinheiro, sobreviver com isso aqui, não é esse o meu propósito não, tá bom? Eu não sei aonde que isso aqui pode me levar, né, esse projeto, porque como eu disse, não é de hoje, já que eu criei esse canal. Você vê que esse vídeo aqui, ó, de apresentação do canal que eu fiz, já tem um ano, ó. Esse canal eu não criei agora não, esse canal aqui eu já tenho um bocado de tempo que eu criei esse canal, mas eu não tinha falado sobre ele aqui, ó. Foi em 2013 que eu criei o canal, ó. 2013. Você vê quanto tempo tem que eu criei o canal, tá? Então tem bastante tempo. Então vamos lá, tá? Eu vou terminar esse vídeo porque tá ficando longo pra caramba, tá? E já tem aí, são 53 minutos já de vídeo. E vou disponibilizar esse vídeo para uma conversa nossa aí, tá?
para que a gente possa dar prosseguimento nesse trabalho. Tá? O meu propósito, enfim, é isso. É trazer conhecimento da palavra de Deus, tá? Para que a gente possa se ajudar, tá bom? E, e aprender mais da palavra de Deus para alcançar a vida eterna, tá bom? Deus tem o propósito que todos nós alcancemos a vida eterna. Eu sei que esse trabalho precisa ser divulgado, precisa ser falado, tá bom? E, enfim, eu tenho muito mais para falar, tá? Mas eu não vou, vou ter que me limitar agora, num outro momento eu vou falando das coisas, tá? E assuntos específicos. Para eu falar assuntos específicos, acho que vai ficar mais mesmo, sei lá, no dia a dia, não sei. Vamos aguentar aí para ver como é que vai ficar. Eu, por enquanto, eu vou me despedir de vocês, tá bom? Falando para vocês, mais uma vez, lembrando a vocês que aqui tem um canal, aqui a partir do site, ó, Bíblia Online, tá bom? Vocês podem acessar daqui, ó. Aí vocês vão acessar aqui a Bíblia, que pode ler a Bíblia à vontade aqui, sem propaganda, sem nada, tá bom? Se quiser marcar aqui, eu ainda não criei não isso aí não, mas se vocês quiserem, a minha intenção é colocar isso aqui em prática, tá? Para que vocês possam fazer, entrar na conta e marcar a leitura. E ao marcar a leitura, procura ler mais no computador. O celular é bom, tá? Tudo é bom. Pode ler também, o sistema tem condição. Se você quiser ler no celular, pode ler, tá? Mas acho que a letra fica pequena, talvez fique ruim para ler, tá bom? Você vê isso, vamos ver como é que as coisas vão acontecer, tá bom? Fala nos comentários aí o que vocês acham desse vídeo, que é esse bate-papo nosso aqui, tá? E vamos ver que caminho que eu vou dar com todo esse trabalho. O meu propósito mesmo é esse, é que a gente torne cada dia mais, tenha cada dia mais condição de ler as escrituras juntos, estudarmos juntos, falarmos sobre os diversos assuntos juntos. Esse é o meu propósito, tá bom? Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo, tá bom?